Hoje no MP Cidadão nós vamos contar com a participação da coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a promotora de Justiça Miriam Lattermacher. Olá, doutora Miriam, eu agradeço a presença da senhora no nosso programa. Seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. Eu que agradeço a oportunidade de participar dessa entrevista hoje para poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho na coordenação eleitoral. Doutora, eu inicio essa entrevista pedindo gentilmente para a senhora explicar um pouquinho para os nossos telespectadores o que é o CAU eleitoral, o que ele faz e como é que ele funciona. Bom, o CAU eleitoral ele é a coordenação na matéria eleitoral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O CAU eleitoral tem algumas funções, dentre elas, talvez a mais importante, seria auxiliar o promotor eleitoral que está lá na ponta. Tal como os juízes eleitorais e como os membros dos tribunais superiores, os promotores eleitorais eles passam por um rodízio. Eles trabalham na função eleitoral de 2 em 2 anos. O que significa dizer que quando o promotor começa a atuar na área eleitoral, ele não está interligado à rotina da matéria eleitoral. A matéria eleitoral, seja as resoluções, as leis, a jurisprudência, ela se altera com muita frequência. Então, o CAU eleitoral ele funciona como se fosse uma espécie de consultoria ao promotor eleitoral. Ele proporciona que o promotor eleitoral tenha acesso rápido e simples à informação, à legislação, concedendo modelos para que ele possa prontamente verificar quais ações que são pertinentes e fazendo todo um trabalho de capacitação do promotor eleitoral. Além disso, o CAU eleitoral também faz uma ponte com a Procuradoria Regional Eleitoral. Como a matéria eleitoral é uma matéria federal e nós no MP do Estado trabalhamos por delegação, nós exercemos todo esse contato com a Procuradoria Regional Eleitoral para poder, na medida do possível, unificar nossos entendimentos. E nos anos eleitorais, a coordenação eleitoral ela também tem um trabalho junto ao Tribunal Regional Eleitoral na medida possibilitando uma melhor organização das eleições. Certo, doutora Miriam. Agora, quais iniciativas do CAU eleitoral junto aos promotores de justiça a senhora acha importante ressaltar? Eu acho que é importante ressaltar a principal iniciativa é de promover uma ampla capacitação dos colegas. A gente está num ano eleitoral e nós tínhamos por hábito na coordenação eleitoral fazer sempre um evento no ano eleitoral presencial na sede. Esse ano, por conta da pandemia, nós tivemos o desafio de promover um evento remotamente. Então chamamos os principais profissionais da área, cada um dentro da sua matéria específica, e fizemos não só um evento grandioso e que eu acho que foi muito proveitoso para os promotores que vão trabalhar nessas eleições, mas também encontros por matéria. Nós nos reunimos com os promotores da propaganda, da fiscalização e vamos nos reunir com os colegas das prestações de contas. Então, são iniciativas sempre visando o trabalho do promotor final, para que a gente tenha uma atuação conjunta, uniforme e consiga levar novas teses para os tribunais superiores. Quais os projetos do CAU eleitoral merecem destaque, doutora? O CAU eleitoral ele teve 2 projetos nesses últimos tempos. Um projeto foi do Ministério Público Eleitoral nas escolas, em que os membros do Ministério Público faziam visitas às escolas para conversar com esse público adolescente que já exerce o direito ao voto. Então, foi um trabalho realmente de conscientização desses adolescentes e de explicação mesmo de como se deve votar de forma consciente, quais são as irregularidades mais notórias que nós temos visto. Então foi um trabalho mais externo, não tão ligado propriamente ao processo eleitoral. Outro projeto foi a capacitação do NAP. Em matéria eleitoral, em ano eleitoral, o promotor ele conta com um prazo muito exíguo para se manifestar nos processos. Além disso, ele não é promotor só eleitoral, A gente tem promotores de família, civil, criminal, que exercem a função eleitoral sem se afastar das suas áreas. Então, a gente capacitou o NAP, que são assessores eleitorais, para que nesse ano da eleição municipal, que é um ano determinante para o Ministério Público Estadual, ele pudesse ajudar os colegas em toda a parte de inegibilidade, de colheita de prova, para poder o promotor se manifestar de maneira célere e eficiente. Então foram 2 projetos
importantes na seara eleitoral. É possível ressaltar os principais desafios e as maiores conquistas do CAU eleitoral durante essa atual gestão? Um grande desafio do CAU eleitoral nesse último ano, ainda está sendo um desafio, é fazer uma primeira eleição municipal com processo judicial eletrônico. Nesse sentido, a administração colocou todo o seu empenho, tivemos contato com a informática do Ministério Público, porque o TSE determinou que as eleições municipais iriam ser realizadas por processo judicial eletrônico em tempo recorde. Então, tivemos que nos organizar de maneira muito rápida e promover eventos também com os colegas de capacitação, para que eles pudessem aprender rapidamente como manusear esse sistema, que não é tão fácil, e poder trabalhar nas eleições agora. Outro desafio na matéria eleitoral foi absorver toda uma demanda que anteriormente não era eleitoral. O Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo, bateu o martelo e entendeu que crimes eleitorais conexos viriam para a justiça eleitoral, dentre eles corrupção. Então, a coordenação eleitoral teve que se organizar para absorver essa matéria, cometer para os promotores e atuar a partir desde então com uma nova dinâmica, né? Nesse sentido, nós contamos com o apoio do procurador, o GAEC, um grupo especializado, está auxiliando os promotores eleitorais nessas demandas que trazem provas e demandas não propriamente eleitoral, e estamos organizando uma nova forma de atuar. Talvez esses sejam os dois maiores desafios que tivemos durante esse ano. E agora falando sobre a pandemia, né? Que a senhora até citou ser um grande desafio atrelado à pandemia. Houve algum trabalho especial desenvolvido pelo CAU eleitoral durante esse período específico da pandemia? Sim, esse período da pandemia, ele é o mesmo período de preparação das eleições municipais, né? Calhou de ser tudo na mesma época. Então, nós estamos tendo nossos problemas normais de um ano eleitoral, que é muito corrido, mas por conta da pandemia, algumas situações inusitadas aconteceram, né? Nós tivemos uma emenda constitucional que alterou todos os prazos eleitorais e alterou até conceitos eleitorais até então estabelecidos. Então, nós tivemos que nos organizar, fazer reuniões com a Procuradoria Regional Eleitoral, reuniões com outras coordenações do país, para poder chegar a certos entendimentos e passar esses entendimentos para os colegas. Né? Nesse sentido, volto a dizer que a gente fez várias reuniões com os colegas, até mesmo para passar essa nova dinâmica de eleição, reuniões remotas, passando toda essa nova sistemática. Nós orientamos que os promotores eleitorais, principalmente, fizessem recomendações aos gestores públicos para poder fazer um controle na distribuição de cestas básicas e de outros benefícios, visando verificar se nessa distribuição teria algum tipo de abuso. Enfim, foi uma nova forma de trabalhar, a gente teve que se organizar, ninguém estava esperando passar por essa pandemia, uma nova forma de colher prova, né, através de meios remotos. Muitos promotores tiveram que desenvolver uma nova dinâmica, né, nós ficamos um bom período sem poder ir para as ruas, mas, como tudo na vida, a gente vai se organizando e vai se adaptando a uma nova situação. Muito obrigada, doutora Miriam.